E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 26 das Backrooms, DSS Fun, ou o barco a vapor da diversão. Dificuldade de sobrevivência 5, não seguro, infestação de entidades. Eu estava espionando alguns militares de bronze escondidos no Pentágono em Washington DC. A conversa deles foi a seguinte, se eu bem me lembro. Ele se foi. Quem se foi? O navio de cruzeiros Aventura, em viagem de inauguração com a equipe Esqueleto. Ele afundou? Desapareceu. Eu avisei. Avisou sobre o quê? O almirante supersticioso aqui tá chateado com o aço que costumavam usar para construir. Parece que eles usaram um metal reciclado de quando a marinha grega descartou um Destroyer Leon D-54 em 1999. Um Destroyer Leon? Esse era originalmente nosso navio. Era qual era mesmo? O USS Alfred DE-163. Não foi esse navio que teve um rumor pesado sobre teletransporte e viagem no tempo em 1943? Você está dizendo que o experimento Filadélfia realmente aconteceu? Não, isso nunca aconteceu. Não oficialmente. Como foi instruído pela Anne, estamos documentando nossos sonhos. Ainda não entendo a importância disso. A temida chegada do quartel-general dos Partygoers, aqui no nível 246, provavelmente desencadeou os meus sonhos estranhos. O operador Michael De Luca interrompe para anunciar que o navio de cruzeiros Aventura não clipou para áreas desconhecidas. Então eu saio da minha barraca para ver que ele realmente sumiu. Aviões e navios ocasionalmente não clipam das frontiers para cá, mas foi a primeira vez que eu vejo algo desaparecendo daqui mesmo. Nota: muitas das informações aqui foram obtidas no site dos Partygoers e foram confirmadas pela nossa única testemunha que sobreviveu ao nível e foram revisadas minuciosamente em nosso nome. De acordo com o nome estampado no navio, este é o navio de cruzeiro Aventura, que não clipou das frontiers pra cá. Esqueça qualquer tentativa grosseira de riscar o nome e substituí-lo por SS Fun. Com um comprimento de quase 150 metros e uma largura de cerca de 18 metros, ele também é chamado de nível Fun e parece ser um navio de cruzeiro comum, projetado para fileiras de luxo no interior. O que torna esse navio extraordinário, no entanto, é como ele atravessa os Backrooms. Os principais meios de transporte deste navio a vapor não são navegando nem cruzando, mas em vez disso, no clipando. Periodicamente, uma névoa verde cobrirá o navio, como uma capa mágica. Quando a capa some, o navio também não estará mais lá. Também bastante mágico, a eletricidade de alguma forma alimenta constantemente todos os circuitos do navio, sem a necessidade de geradores. Acreditamos ser necessário dividir o nível em duas partes, o interior e o exterior. O exterior. Nada sobre esse navio se assemelha à sua origem cara e chique. Decks principais e superiores do cruzeiro Aventura ou do exterior sofreram os efeitos de uma festa demoníaca. Tudo o que pode ser destruído foi destruído. Manchas de sangue estão por toda a parte. As cabines que outrora eram maravilhosas agora são lixeiras cheias de lixo. Elas podem ser encontradas nos decks principais ou superiores. O convés superior também possui uma piscina carmesim, completa de vítimas vivas e mortas, que cheiram a morte. Traços de um restaurante, bar e lounge que sugerem interações felizes também estão horríveis. Esses três decks externos seguem principalmente a realidade como a conhecemos aqui nos Backrooms, o interior. Indo mais fundo dentro do navio, muda tudo. Os decks mais baixos parecem infinitos. Gritos ecoam nos corredores sem fim e em inúmeras salas de festa. A maioria das câmaras possuem decorações típicas de festa, enquanto outras refletem um tema, como filmes populares ou feriado. Existem até quartos com lembrancinhas e decorações de festa surpresa. Os elevadores são o centro desses decks mais baixos, abrindo para um labirinto de corredores que se ramificam para todos os pontos da bússola. Os decks inferiores seguem o exemplo dos bichos papões residentes, com uma área misturada com o que seria a função original do lugar, com um terror horrível. Pode-se dizer muito sobre as festas pelo lixo deixado para trás. Os lixos dos Partygoers falam por si só. O Experimento Filadélfia. O projeto Rainbow, também conhecido como Experimento Filadélfia, é um dos segredos de pior guia da história militar americana. Este avô das teorias da conspiração tem sido querido por filmes e programas de televisão de Hollywood, apresentado em livros paranormais, incluindo os meus próprios, e artigos de revista. É mencionado em videogames, podcasts, documentários do YouTube. Ele ganhou o status de culto. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas de ambos os lados correram para aproveitar as forças mais poderosas do universo. Do lado americano, o Projeto Manhattan criou a primeira bomba atômica. 2 anos antes, em 1943, os cientistas aliados deram à luz a um pesadelo. O Projeto Rainbow foi a tentativa de usar a teoria do campo unificado para
tornar os navios de guerra invisíveis ao radar dos inimigos e aos detectores magnéticos de torpedos e minas navais. Uma escolta destruidora, o USS Eldridge DE-133, foi equipado com geradores especiais que criariam campos de força harmônica para engolir e camuflar o navio. O navio então foi engolido por um nevoeiro verde e, com a surpresa de todos os envolvidos, tornou-se opticamente invisível. Mais tarde se descobriu que o navio havia se teletransportado instantaneamente para Norfolk, na Virgínia, e depois retornou após seu inesperado ato de desaparecimento. Se o experimento foi um sucesso, os homens foram falhas completas. Muitos foram gravemente queimados. Entre os efeitos colaterais mais graves para a tripulação, alguns marinheiros foram rematerializados de dentro para fora. Outros foram fisicamente fundidos com partes do navio e outros ainda desapareceram permanentemente. Os efeitos permaneceram e os sobreviventes sofreram crises de invisibilidade e imaterialidade. Um caminhou por uma parede em vista de sua família e nunca mais voltou. O USS Eldridge foi transferido para a Grécia após a guerra e colocado em serviço em janeiro de 1951 com o nome Destroyer Lion D-54 e foi desativado em 1992 e então vendido como sucata em 1999. Meus instintos me dizem que o seu aço foi usado na construção do navio de cruzeiro Aventura. Durante o inverno de 1983, um dos cientistas profundamente envolvidos no projeto Rainbow recebeu a notícia que teria apenas 6 meses de vida, câncer. Ele passou seus últimos dias em uma confissão de leito de morte, em andamento com seu único filho. O cientista era viúvo e o filho nunca se casou. A penitência do pai ligou esse par solitário. Muitos anos depois, seu pai morreu. Seu filho e eu, secretamente, colaboramos no meu último livro. Eu era a oradora principal de um cruzeiro paranormal que navegava pelo Triângulo das Bermudas. A palestra foi intitulada Uma Teoria Unificada da Metafísica. Essa viagem, dedicada a promover e lançar o livro, acabou sendo o meu ingresso para parar no nível 365. O que acontece quando você sujeita uma agulha de aço ao magnetismo simples? Ela se torna magnética. Então o que acontece com o aço quando você o sujeita a energias harmônicas fortes o suficiente para torná-lo invisível e teletransportar centenas de milhas em um instante? O que acontece com os homens banhados nessa mesma força? Eu ainda ouço essa confissão gravada na minha mente. Costumávamos dizer que o navio e sua tripulação foram magnetizados. Não que eles fossem na verdade ímãs, mas eles foram alterados. Da mesma maneira que um ferro ou um aço magnetizado também são diferentes. Uma propensão foi criada dentro das moléculas, um potencial latente de invisibilidade e teletransporte, uma atração pela metafísica. Os marinheiros que andavam pelas paredes não são diferentes dos andarilhos que no-clipam pelas paredes. Todos nós nos tornamos, entre aspas, magnetizados nos backgrounds. Esse é o nosso novo normal. Estamos mudados para sempre. Quando será que um de nós, um dia, no-clipará para o nada? Assinado Annie Dune. O eco liminar. Deacon Duncan, identificado em outros lugares desse banco de dados do MEG como o Parigoer Zero. Ele elaborou a presença do fenômeno 7 nas profundidades dentro das estranhezas do cruzeiro Aventura. Em seu comentário exibido no site dos Parigoers, o autoproclamado gênio expressa perplexidade sobre o fato de que o interior do navio é infinitamente maior do que o próprio navio. Além disso, Duncan confirma a existência da geração espontânea de itens e muitas vezes ridículas replicações de áreas abaixo do deck principal. Uma sala em particular foi clonada 38 vezes seguidas ao longo de um determinado corredor. Algo está construindo e definindo esse nível independentemente dos esforços dos ocupantes do navio. Isso foi chamado de o eco liminar. Talvez isso explique a recente infestação da entidade 110 nos cantos mais escuros do cruzeiro Aventura. O vídeo dos Parigoers documenta seus braços de dentes estourando esses balões carnívoros para eliminar essa praga. Embora essa entidade represente pouca ameaça aos Parigoers, eles competem por uma fonte de alimento em comum entre eles, os seres humanos. Sinergia. Existe uma relação sinérgica entre o eco liminar dentro do navio e a mentalidade dos Parigoers. Parece que cada um incentiva o outro a buscar maiores profundidades de horror, com um Parigoer imaginando novos métodos de capturar e torturar andarilhos, inspirados na ciência desse lugar e vice-versa.
Universe. A testemunha ocular. Meu nome é April. Me falaram que eu deveria escrever sobre isso, porque eu fui a única pessoa que conseguiu escapar do nível fã. Tudo aconteceu quando a minha meia-irmã mais nova viu aquele pôster escrito Time for Fun. Nossa mãe se inclinou para pegar o pôster, e eu avisei que não era algo seguro, mas minha irmã achou bonitinho e afirmou que seria seguro. Então ela pegou o pôster e automaticamente não clipou. Essa pirralha foi o motivo pelo qual acabamos nos Backrooms em primeiro lugar, mas no fim das contas eu peguei o pôster para segui-la e recuperá-la. Ao chegarmos, estávamos dentro de um cruzeiro bizarro e colorido, horroroso e cheio daqueles bichos amarelos do inferno, e a minha irmã já estava se transformando em um deles. O seu rosto se contorcia em dor, seus olhos estavam vermelhos e chorando. Quebrou meu coração ver a humanidade dela se esvaindo. Seus dedos foram caindo e se transformando em dentes. Então, como seu último esforço ao me ver, ela gritou a nossa palavra mágica, e foi a última coisa que ela disse. Em um instante, a minha irmã tinha se tornado uma daquelas coisas, sorrindo. Nossa palavra mágica era uma besteira que inventamos para dizer que ficaria tudo bem. As entidades por algum motivo não demonstravam emoções, e nenhuma delas parecia ter pressa em me capturar. Como eu escaparia daqui? Pelo mar não adiantava, eu nunca aprendi a nadar. Talvez eu pudesse me esconder até descobrir algo. Passei pela piscina e pelo restaurante, e entrei em um dos elevadores. Descendo, apenas 2 andares. Não tem necessidade de se perder aqui. O que vi quando as portas se abriram foi impossível. Esse barulho continuou para sempre na minha cabeça. Fiquei tonta, apenas olhando para ele. Era como se fosse um backup de um andar do convés principal. Havia cerca de 40 cabines variadas, 20 de cada lado do corredor. Nenhuma estava desocupada. A maioria eram suítes, e tinha um monstro enorme dentro, com uma combinação de olho e boca no meio. Os partygoers estavam alimentando um faceling de cabeça para baixo, vivo, colocando comida dentro do seu estômago aberto. Outra cabine foi decorada com uma barraca de hospital da Guerra Civil, com partygoers cirurgiões amputando os braços e pernas de seus pacientes. Então eu subi novamente pro deck principal. Esse era o fim da linha. Lá embaixo não tinha escapatória, aqui em cima também não. Mas pelo menos não tinham partygoers aqui em cima do lado de fora. Nada além dos remanescentes de um bar ao ar livre, móveis de lounge quebrados e pôsteres. E cartazes, que foram o que nos trouxe até aqui. Um pôster chamou minha atenção. A escrita estava invertida e parecia meio desfocada, como se estivesse olhando em um espelho. Eu achei estranho e ao tocar eu me vi no nível 4. O cartaz achado pelas 2 irmãs era esse: não toque nele, senão você será no-clipado para o SS Fan. Esse aqui é o que pode ser encontrado no SS Fan. Ele leva ao nível 4 ao ser tocado. Como foi dito anteriormente, o SS Fan é um navio que aparece e desaparece pelos Backrooms aleatoriamente. Ele estava no nível 246 e desapareceu na frente dos pesquisadores. E então apareceu em outro nível, desapareceu de lá, foi para outro e por aí vai. Não se sabe o paradeiro do SS Fan atualmente. É um nível que se move pelos Backrooms, talvez similar ao The Well e ao nível 15. Talvez aí podemos considerar mais um nível errante para a lista de níveis errantes. Eu explico o que é um nível errante no mapa dos Backrooms. O SS Fan então foi avistado posteriormente e anteriormente em diversos níveis. A lista é a seguinte: na água, ele foi visto no nível 134, 180, 230, 422 e 711. E ilhado, tipo em lagos menores, foi visto no nível 10, 121, 139, 184, 246, 710 e 813. Entidades do nível 26. Esse nível é habitado pelos partygoers, uma criatura caótica e sanguinária que fazem festas. Parecem se divertir muito com a carnificina que fazem, mas não se engane pelo sorriso, eles são assassinos brutais. Fuja ao ver um. Ameaça existencial. O Meg acredita que hackeando clandestinamente os sites dos partygoers poderiam obter uma vantagem sobre essa ameaça cada vez maior à existência humana nos Backrooms. Descobrimos recentemente que o nosso informante anônimo não é outro senão o próprio Partygoer Zero. Ele está tão convencido da superioridade dos partygoers e sua iminente ascensão ao domínio que está nos dando as chaves de seu reino. Como o Meg derrota um reino que viaja e que nunca está no mesmo lugar 2 vezes. Deacon Duncan enviou um e-mail ao Meg dizendo: no tempo que você leva para parar um de nós, podemos criar mais 100. Não ficou claro para mim como a transformação partygoer funciona nessa nova lore. Foi dito que aquela garota, a irmã da garota mais nova que virou um partygoer, foi a única sobrevivente a esse nível. E a irmã dela estava se transformando em partygoer assim que elas entraram no nível. Não foi dito se um partygoer tocou nela ou se ela se transformou apenas ao entrar no nível. Se for o caso de transformar ao toque, como era na história antiga, como eles podem torturar pessoas sem transformá-las em partygoers? E se for por entrar no nível, por que a irmã dela não se transformou também
além e conseguiu escapar do nível. E é aqui que teorias entram pra gente começar a tentar explicar essa wiki. Talvez só crianças se transformam em partygoers dentro dos backrooms, ao entrar no SS Fan, porque o nível atrai pessoas usando essa parada de diversão, e isso é o que atrai mais crianças. E também os partygoers precisam de comida, e é dito que a comida deles são humanos. Então talvez as crianças se tornem novos partygoers e adultos sirvam de comida. Isso faz muito sentido pra mim. Eu pessoalmente acho que seja isso, mas podem ser outras coisas, não temos certeza. Como foi dito também, existe uma entidade conhecida como a Entidade 110 nos cantos mais escuros do Cruzeiro Aventura. Essa entidade é chamada de balões carnívoros, que pelo visto competem com os partygoers na caça de humanos, e os próprios partygoers tentam acabar com eles no nível. Os party-hosts também parecem estar presentes, já que eles foram citados na história da sobrevivente do nível. Os party-hosts, caso você não tenha assistido o vídeo do primeiro nível fã que foi feito no canal há muito tempo antes dele ser deletado, são grandes bolos de festa com um olho e uma boca no meio. Eles também comem pessoas, e geralmente são os partygoers que alimentam eles, inclusive. Colônias do nível 26. Não há bases, postos ou comunidades amigáveis conhecidas nesse nível. Os partygoers aqui são a forma de vida dominante, e eles operam uma sociedade organizada, com esse nível atuando como sede. Não se sabe se eles têm colônias em outros lugares. Entradas para o nível 26. Tocar em qualquer coisa relacionada à diversão, como balões, chapéus, decorações, pôsteres e por aí vai, não cliparão você para o nível fã. Você pode entrar também encontrando o navio em si em algum nível aleatório. Para entrar nele você precisaria nadar até o nível e subir até ele. Isso parece trabalhoso demais, inclusive, mas pode ser tentado caso você seja maluco. Saídas do nível 26. Tocar em um pôster invertido e fora de foco não clipará você para outro nível. Você também pode pular no mar para fugir, mas onde isso levará depende de onde o navio está localizado nos backrooms, e ele pode estar em qualquer nível, desde que tenha água para isso. Se você tiver sorte, ele pode estar em um pequeno lago, e pode ser fácil chegar à beirada, ou ele pode estar em um nível de oceano completamente isolado no meio de algum lugar, e aí fica difícil de fugir. Ufa, terminamos a wiki. Agora é hora de analisar tudo o que aconteceu, e tem muita coisa para ser analisado sobre essa wiki. A wiki já começa bem enigmática, com uma conversa de alguns militares no Pentágono, onde um espião estava ouvindo essa conversa. Eles relatam sobre um navio chamado Cruzeiro Aventura que acabou de desaparecer, e explicam que o Cruzeiro Aventura foi construído com sucata de um navio chamado Destroyer Leon. Porém, esse Destroyer Leon, anteriormente o SS Alfred, foi utilizado no tal Experimento Filadélfia. Esse tal Experimento Filadélfia teria sido um experimento que os Estados Unidos fizeram para tentar camuflar um navio e teletransportar ele, umas coisas assim malucas. E o que acontece, gente? Na vida real, esse Experimento Filadélfia é uma teoria da conspiração, tipo 5G vai controlar a mente, tipo chip na vacina, tipo Ratanabá, o ET Bilu, HARP, sei lá, Illuminati, Terra plana. Na vida real é uma teoria da conspiração, e aqui nessa wiki eles adaptaram para fazer uma história utilizando isso. Dentro do universo de Backrooms, essa história é canônica, realmente aconteceu e resultou no nível fã eventualmente. E isso foi uma ideia muito interessante. Mas é bom lembrar que na vida real é só uma teoria da conspiração, isso não aconteceu. Teorias da conspiração são um tipo de coisa que na vida real gente maluca acredita, então não siga esse exemplo. Mas comentando sobre isso, eu particularmente acho divertido ler sobre essas coisas. Ratanabá, ET Bilu, Experimento Filadélfia. É legal entender o que o pessoal diz que é real nessas histórias aí, você vê que é muito ficcional, mas besteira muito absurda. Acaba sendo divertido. Algumas são divertidas e outras são interessantes como histórias ficcionais, sabe? E segundo a história da teoria da conspiração do Experimento Filadélfia, eles teriam feito esse experimento num barco para fazer ele ficar invisível, indetectável, teletransportar e tudo mais. Só que o experimento deu errado, um pessoal ficou preso dentro das paredes e tudo mais. Basicamente, eles transportaram para dentro da história de Backrooms exatamente o que a teoria da conspiração é no mundo real. Então não tem muitas mudanças não. Tem um trecho do vídeo que eu marquei aí no índice, que é onde eu falo sobre o Experimento Filadélfia. Basicamente o que tá aí é o que a teoria da conspiração da vida real diz. Só não a parte que começa a falar sobre Backrooms, o nível fã e tudo mais. Mas eles foram bem fiéis à história original, não modificaram muita coisa, apenas acrescentaram. Então o que aconteceu foi o seguinte, na ordem cronológica da história, os Estados Unidos teriam feito esse Experimento Filadélfia, que no futuro das Frontrooms, a nossa realidade, seria levado apenas como uma teoria da conspiração, mas que realmente teria acontecido, mas teria dado só parcialmente certo. Eles teriam conseguido fazer o navio ficar indetectável e teletransportar para algum lugar e tudo mais. Isso tudo nas Frontrooms. Porém, a tripulação do navio não teria aguentado
aguentado essa carga e teriam sofrido terrivelmente, alguns ficando presos dentro das paredes ao teleportar, outros voltando virados do avesso, outros ficando super queimados e tudo mais. Foi uma carnificina. O navio então, posteriormente, foi abandonado, porque não dava para usar ele. Mesmo que o experimento tenha funcionado, o navio realmente tenha sido teleportado, quem pilotasse ele, quem estivesse no navio, morreria no processo. Então seria inútil de certa forma. Ao ser descartado e não ser mais utilizado essa função de teleporte, ele deixou de ser o SS Alfred e se tornou Destroyer Leon. Depois de ser utilizado como Destroyer Leon apenas como um navio normal, ele foi vendido como sucata. E ao ser vendido como sucata, as partes desse navio foram utilizadas para serem recicladas e construir um novo navio, chamado o Cruzeiro Aventura, que é um navio de festas, é um cruzeiro, coisa de férias, essas paradas assim. E isso é muito importante, né? É um cruzeiro de festas, totalmente oposto da sua função original, que era para guerra. Então, o navio desapareceu misteriosamente. E foi aí que surgiu aquela conversa dos almirantes no Pentágono, que o espião escutou. O almirante, que conhecia a história do experimento Filadélfia, sabia que os destroços foram utilizados para criar um novo navio, e ele já ficou atento, pensando que poderia dar ruim, porque, né, um navio com experimentos bizarros que foram feitos nele, se pá, o metal desse navio podia estar encardido com algo anômalo, e se o metal foi utilizado para fazer outra coisa, poderia dar ruim com essa outra coisa, e foi exatamente o que aconteceu. O navio desapareceu. Lógico, na visão das Frontinels, para eles, desapareceu. Porém, para quem tá nos Backrooms, esse navio Cruzeiro Aventura apareceu lá, no clipando das Frontinels, e o navio foi encontrado, e assim que foi descoberto, já entenderam que era um navio que veio das Frontinels. E bom, foi dito que tinha uma equipe de inauguração nesse navio, quando ele desapareceu, e provavelmente além da equipe de inauguração, também tinham tripulantes nesse navio, já que ele estava sendo inaugurado para a função dele, cruzeiro e festas. Então tinha gente no barco, além da equipe de inauguração, muito provavelmente. Não foi mencionado em nenhum momento da wiki se alguém dessa equipe sobreviveu, se eles estão nos Backrooms. Provavelmente não. Se fosse o caso, provavelmente teria sido dito, e talvez essa equipe poderia dar mais informações, mas não aparece na wiki. Então provavelmente ninguém sobreviveu daquela equipe e nem dos tripulantes do navio. Isso também apareceria na wiki. E a wiki não deixa claro se os Spygoers já existem nos Backrooms há muito tempo ou se eles surgiram junto com o Cruzeiro Aventura. Mas tudo me leva a crer que os Spygoers têm a sua existência recente nos Backrooms e eles apareceram lá junto com o Cruzeiro Aventura e não são antigos nos Backrooms. A wiki dá isso a entender em vários momentos. O SS Fan é usado como sede dos Spygoers, como é dito na wiki. Se os Spygoers existissem nos Backrooms antes do SS Fan, eles teriam sede em outro lugar, provavelmente. E se eles tivessem migrado para esse novo local, também teria sido dito. E tem esse relato da irmã, que foi a única pessoa que sobreviveu no nível. Ela comenta que a irmã mais nova dela se transformou em um Spygoer dentro do nível. Minha impressão lendo a wiki é que a humanidade dentro dos Backrooms, o Meg no caso, tá preocupado com a mesa dos Spygoers. E isso parece recente na leitura. Parece que eles começaram a estudar os Spygoers recentemente. Parece que começaram a entender eles recentemente. Provavelmente, o Cruzeiro Aventura deu origem aos Spygoers nos Backrooms. E quem são esses Spygoers? Provavelmente esses Spygoers eram os tripulantes do navio que estavam lá quando ele no-clipou para os Backrooms. E com a anomalia do barco e a entrada nos Backrooms, provavelmente ou todos que estavam do barco se tornaram Spygoers, ou alguns se tornaram Spygoers e mataram os outros. E por que eu digo talvez alguns e não todos? Como foi dito, quando a irmã da pessoa que sobreviveu no nível entrou no nível, a irmã mais nova, ela automaticamente transformou em Spygoer quando ela entrou no nível. E parece que ela só se transformou do nada. Não é dito que um Spygoer encostou nela, não é dito que tinha um Spygoer perto dela para ter encostado nela. Então talvez crianças, pessoas mais novas que entrem no nível fã, se transformem em Spygoers automaticamente. E foi por isso que a irmã mais velha não virou Spygoer quando ela entrou no nível, porque ela é uma pessoa mais velha. Então, isso leva a duas teorias. Ou, quando o navio no-clipou pros Backrooms, transformou todo mundo que estava no navio em Spygoers, e a partir daí, dentro dos Backrooms, apenas crianças que entram no nível fã se transformam em Spygoers instantaneamente, já que a moça que sobreviveu é uma adulta e sobreviveu ao nível. Ou, quando o Cruzeiro Aventura no-clipou pros Backrooms, as crianças que estavam no navio se transformaram em Spygoers e mataram todos os adultos, e sempre foi assim, essa questão de só crianças viram Spygoers. Essa é a minha teoria, porque pra mim não faz muito sentido a irmã mais nova ter virado Spygoer e a irmã mais velha não. Sendo que, se a irmã mais nova tivesse com um Spygoer próximo dela, a irmã mais velha teria dito. Então isso teria explicado que um Spygoer encostou nela e por isso ela virou Spygoer, entende? A gente não tem certeza sobre a transformação Spygoer atualmente, como ela está. Na história antiga, a transformação Spygoer era por toque. Se um Spygoer
Parigor encosta em uma pessoa, ela vira Parigor. Pode ser que a lore tenha mudado, pode ser que não seja mais assim, pode ser que seja também, mas também crianças ao entrarem no Cruzeiro Aventura viram Parigors também, enfim, são muitas possibilidades. A gente só tem como teorizar por enquanto. Eu poderia ler a wiki dos Parigors, mas ela é quase maior do que essa wiki aqui, então esse vídeo teria 5 horas. Então vamos manter aqui porque a gente consegue seguir essa wiki sem a wiki dos Parigors. A gente pode fazer um vídeo posterior apenas sobre a nova wiki dos Parigors para tirar essas dúvidas. Mas por enquanto vamos seguir com o que temos. Então, muito provavelmente os Parigors surgiram junto com o surgimento do SS Fan nos Backrooms e foram crescendo em número, contaminando outras pessoas nos Backrooms, independente de como eles façam isso, seja por toque, seja por atrair crianças para o nível fã. Mas por que os tripulantes do Cruzeiro Aventura, crianças ou adultos, se transformaram em Parigors ao entrar nos Backrooms? Bom, o Cruzeiro Aventura era um navio de férias, de festas, rolaria diversão, festas, tudo mais lá dentro. E era uma inauguração ainda. A inauguração é mais festiva do que os dias posteriores, sabe? Então, provavelmente, toda essa comemoração que estava acontecendo no navio pode ter influenciado na criação dos Parigors, ainda mais se for na questão das crianças. Porque as crianças provavelmente estavam festejando muito mais. São crianças, né? E provavelmente a questão dos Backrooms tenha corrompido a mente dessas pessoas, transformando em Parigors, que clamam por festas da maneira mais grotesca possível. E essa lógica é uma ideia muito genial. Faz total sentido com todo o contexto que está acontecendo. Faz sentido que ao entrar nos Backrooms, a festa que estava acontecendo naquele navio tenha sido distorcida a ponto de criar uma entidade nova, uma entidade psicopata e maluca por festas, que era o que estava acontecendo no navio. E aqui a gente entra em uma questão muito interessante da wiki também. Quando a irmã mais velha entra no nível buscando a irmã mais nova, a última coisa que a irmã mais nova fala antes de se transformar em Parigor é gritar a palavra mágica secreta delas, que tinha um significado para elas. É explicado que essa palavra mágica entre elas significava vai ficar tudo bem. E o que acontece? Após isso, os Parigors não ficaram caçando a irmã mais velha da garota. Ela mesma diz que os Parigors pareciam sem emoções e não estavam com pressa para capturar ela. Será que a irmã mais nova utilizou a última parte da consciência dela para, entre aspas, controlar os Parigors à volta dela e impedir que eles atacassem a irmã mais velha dela? Porque é a única explicação. Ela só sobreviveu ao nível por causa disso, que ela não foi perseguida, não foi atacada. Ela teve tempo de fugir dos Parigors. Ela estava completamente cercada lá dentro. Ela só conseguiu escapar por causa disso, porque parecia que os Parigors não estavam atacando ela. E isso aconteceu logo após a irmã mais nova gritar a palavra secreta delas. E isso levanta alguns questionamentos. Será que os Parigors têm algum tipo de mente compartilhada, digamos assim? E eles são muito mais inteligentes do que os humanos. Isso sempre foi dito na história. Então eles terem uma mente compartilhada tornaria a sociedade deles muito mais inteligente, digamos assim. E talvez essa mente compartilhada seja o que tenha proporcionado à irmã mais nova dela conseguir minimizar os Parigors para que eles não atacassem a irmã mais velha dela. E isso é uma teoria interessante. Eu imagino que seja por isso que a irmã mais velha dela conseguiu escapar do nível e por isso a gente tem esse relato. Talvez seja praticamente impossível sobreviver a esse nível se você entrar lá sem esse recurso de um Parigor infiltrado, entre aspas, te ajudando a sobreviver. Mas enfim, essa é só mais uma das teorias que essa wiki proporciona pra gente criar e tem muito mais pela frente, vambora. Um nome é citado nessa wiki 2 vezes, o nome Anne. Anne aparece a primeira vez na wiki pedindo para as pessoas anotarem os sonhos que vinham tendo. Isso bem no começo da wiki. Esse começo da wiki é narrado por um cara chamado Ted. O Ted afirma que a Anne pediu para ele e para outras pessoas anotarem os seus sonhos. Uma nota na wiki explica que os sonhos podem revelar informações ocultas por causa de uma energia psíquica emanada pelo eco liminar do SS Fan. E por os membros do MEG estarem próximos ao SS Fan nesse momento, eles poderiam sonhar com informações úteis sobre o SS Fan. Isso é uma crença da Anne. Por isso ela instrui as pessoas a anotarem os sonhos. As pessoas que estão ali trabalhando pro MEG na frente do SS Fan, que tinha surgido no nível 246. O MEG estava lá para impedir o avanço dos Parigors no nível 246, já que o SS Fan tinha acabado de surgir lá. E a Anne estava trabalhando pro MEG em relação ao SS Fan nesse momento, porque ela tem informações privilegiadas sobre essa questão que a gente vai falar daqui a pouco. Após esse textinho, o SS Fan desaparece. Consequentemente, foi para outro nível. Não sabemos onde atualmente o SS Fan está. Também não sabemos a situação atual do nível 246, se tem Parigors por lá ainda. Mas enfim, a segunda aparição da Anne na wiki é a própria explicação do que foi o experimento Filadélfia. Todo esse
esse trecho em que eu leio sobre o Experimento Filadélfia, quem está lendo esse texto, quem está contando essa história é a Anne. Essa história toda é narrada por ela. Ela conta que um homem, no leito de morte, que trabalhou no Experimento Filadélfia, contou ao seu filho tudo o que rolou lá. Então o seu filho conheceu a Anne e os dois juntos começaram a escrever livros nas Frontiers sobre essas questões. Então o texto termina de um modo meio enigmático. Ela disse que estava promovendo o seu livro nas Frontiers e isso foi o ingresso dela para entrar no nível 365. O nível 365, por causa desse nível aqui, entrou na lista de produção. Ele vai sair posteriormente no canal. E o que eu posso dizer é, o nível 365 é mais um dos níveis que dá para entrar diretamente nele pelas Frontiers. E foi o que aconteceu com a Anne. Ela entrou diretamente no nível 365 pelas Frontiers. E ao cair nos Backrooms, ela compartilhou essas informações que ela tinha sobre o Experimento Filadélfia com o Meg. E então ela se tornou ali uma consultora, entre aspas, paranormal. Porque ela tinha alguns conhecimentos sobre coisas das Frontiers estranhas. E ao entrar nos Backrooms, ela passou a entender que provavelmente muitas das coisas anômalas que aconteciam nas Frontiers era por causa dos Backrooms. Era uma influência dos Backrooms. Então ela passou a trabalhar pro Meg nos Backrooms com essas informações que ela tinha. E foi aí que chegou na questão do começo da wiki, dela pedindo pro pessoal anotar os sonhos. Provavelmente é uma crença dela de que nas Frontiers, quando ela dormia, ela poderia ter ali sonhos com coisas ocultas. E ela pode ter pensado que nos Backrooms aconteceria da mesma forma e por isso ela tava mandando o pessoal anotar os sonhos. Enfim, são muitas questões aqui sobre essa Anne. E é por isso que as pessoas de dentro dos Backrooms entendem como o SS Fan surgiu, porque ela trouxe essas informações das Frontiers pra cá. Se não fosse ela, o Meg não teria disponível essas informações sobre o Experimento Filadélfia. Talvez aquele texto do espião no Pentágono descobrindo aquela história dos militares sobre o Experimento Filadélfia tenha sido um dos sonhos anotados pelas pessoas que estavam lá no nível 246 durante a estadia do SS Fan lá. Já que não tem como a Anne ter trazido essa história à tona, já que ela não era uma espiã e não era possível que ela estivesse dentro do Pentágono, eu imagino. Então, já que essa história do Pentágono antecede a história que a pessoa conta, que a Anne tá pedindo pra eles anotarem os sonhos, provavelmente é um método de dizer que provavelmente alguém sonhou com essa parada do Pentágono e foi assim que eles obtiveram essa informação. Então, tudo se conectou e o Meg agora sabe exatamente a origem do SS Fan com o Experimento Filadélfia e tudo mais. Essa wiki é uma loucura. Você tem que analisar muita coisa e conectar muitos pontos pra entender o que tá acontecendo. E agora o Meg está interessado em estudar o SS Fan, até porque é a primeira vez que vemos uma anomalia rolando nas Frontiers. O Experimento Filadélfia foi uma anomalia rolando nas Frontiers. Eles conseguiram teleportar um barco. Isso é interessante, porque lembra do que eu disse no mapa dos Backrooms? Se a minha teoria estiver certa, e os Backrooms seriam um mundo no meio entre as Frontiers e o The Broken, sendo as Frontiers o lugar sem anomalias e o The Broken o lugar com caos, e por isso os Backrooms estariam no meio e ele seria meio anômalo, sendo possível viver nele, porque ele não é um caos absoluto igual ao The Broken, mas é estável o suficiente como as Frontiers para se viver lá. Enfim, a gente tem pouquíssimos registros de anomalias acontecendo nas Frontiers, mas talvez essas anomalias que acontecem lá sejam um vazamento do The Broken pelos Backrooms para as Frontiers, entende? Nos Backrooms é muito mais comum acontecer essas anomalias, porque ele está muito próximo do The Broken, seria o lugar ali no meio, pertinho do The Broken, fazendo fronteira com o The Broken. Agora, o The Broken em relação às Frontiers está muito longe, mas pode ser que pela passagem de conexão que as Frontiers dos Backrooms têm, um pouco de anomalia dos Backrooms passe para as Frontiers. A gente vê isso no vídeo do nível 0.1 também. O nível 0.1, o buraco de minhoca, aquilo também pode ser considerado uma anomalia que aconteceu nas Frontiers de certa forma. Eles criaram um buraco de minhoca nas Frontiers e isso trouxe ele aos Backrooms. Eles forçaram a entrada nos Backrooms. E cara, você repara o que aconteceu no Experimento Filadélfia? Eles teleportaram um navio. Pessoas ficaram presas dentro das paredes. Teleporte. Isso é literalmente um no-clip. Eles conseguiram no-clipar das Frontiers para as Frontiers, em locais dentro das Frontiers. Eles conseguiram fazer uma anomalia nas Frontiers. E sendo claramente um no-clip que eles fizeram, demonstra 100% isso que eu tô falando. Provavelmente, aquela teoria toda que eu falei sobre o The Broken, as Frontiers, os Backrooms e tal, faz
Faz muito sentido aqui, porque não foi só uma anomalia, sei lá, alguém criou o poderzinho dentro das Frontiers. Foi literalmente um no-clip, que é o que acontece nos backrooms o tempo todo. Então se rolou esse vazamento da anomalia dos backrooms para as Frontiers nesse momento, para conseguir criar uma anomalia nas Frontiers, faz todo sentido que essa anomalia criada seja um no-clip, um teleporte nas próprias Frontiers. E isso é muito interessante. Tudo se encaixa perfeitamente, o que impede os backrooms de vazarem um pouco da anomalia para as Frontiers de vez em quando e gerar esse tipo de coisa. Já que os backrooms puxam a pessoa das Frontiers, eles precisam ter uma conexão para conseguir puxar a pessoa das Frontiers para cá, puxar até níveis, como o nível 53. Eu imagino que anomalias nas Frontiers sejam raríssimas de acontecer, e quando aconteçam, dê muito errado, como foi o caso do experimento Filadélfia. Foi raríssimo, e quando aconteceu deu ruim, porque o pessoal ficou preso dentro das paredes. Então provavelmente a anomalia não funciona tão bem nas Frontiers como funciona nos backrooms. Nos backrooms a gente consegue atravessar a parede e ir para outros níveis. Nas Frontiers, quando você atravessa uma parede, você fica preso na parede e morre. Por quê? Porque lá é muito mais estável, não é instável que nem os backrooms. Então lá um teleporte deve ser muito mais perigoso de você ficar preso na parede do que aqui. E é por isso que não dá pra forçar a entrada nos backrooms a partir das Frontiers. Acontece completamente aleatoriamente. Todas as anomalias que vimos das Frontiers até hoje envolvem teleporte, como no clip, o experimento Filadélfia, o buraco de minhoca, do nível 0.1, o nível 53 entrando nos backrooms, o nível 79 entrando nos backrooms. Enfim, tudo isso se encaixa de uma maneira tão perfeita. Eu acho que o último nível que as coisas se encaixaram de uma forma perfeita foi o nível 0.1. E esse nível aqui tá quase superando o nível 0.1 em complexidade e em como a história se encaixa e faz total sentido. Não deixa a história das Frontiers banal, tipo, ah não, agora tem anomalia nas Frontiers, agora vai ser bagunça. Não, as anomalias que acontecem lá são extremamente raras e nunca funcionam direito, sabe? O experimento Filadélfia é o melhor caso disso. E todos os outros casos de teleporte nas Frontiers levavam diretamente pros backrooms. O nível 53, o nível 69, o nível 0.1. No caso do experimento Filadélfia, quando eles tentaram forçar uma parada, uma anomalia, deu tudo errado. Isso mostra que não é só ficar fazendo magia nas Frontiers que vai dar certo. Não, vai dar errado porque aquele lugar não é propício pra isso. É mais fácil você cair nos backrooms ou morrer tentando do que realmente realizar uma magia nas Frontiers, tá ligado? Uma magia, no caso, seria uma anomalia. Então, pô, não estraga a história das Frontiers, não joga anomalia pras Frontiers deixando uma besteira absurda. Faz total sentido com tudo que temos até agora na história, nenhum furo foi criado. Cara, perfeito. Essa história do nível 26, o SS Fan, cara, muito boa a construção que eles fizeram. Tá indo tudo muito bem. E assim, a gente sabe como o ser humano é. Ele provavelmente não desistiu assim que o experimento Filadélfia deu errado. Provavelmente outros testes também foram feitos depois. E por que nunca mais aconteceu um teleporte nas Frontiers? Nunca mais aconteceu XYZ? Nunca mais ouvimos falar sobre isso? Por quê? Se eles tentaram com o experimento Filadélfia, deu parcialmente certo, eles tentariam de novo depois. Então por que nada aconteceu depois? Não existe uma teoria da conspiração sobre isso, de mais coisa de teleporte. Provavelmente porque eles perceberam que não dá. Nas Frontiers não dá pra fazer esse tipo de coisa. Eles provavelmente fizeram mais testes, deu errado mais vezes e o experimento foi abandonado completamente. Enfim, são teorias, a gente tá teorizando sobre essa wiki, são minhas interpretações, e pra mim, todas essas interpretações fazem muito sentido. Pra mim, essa é a lore, e pra mim está tudo perfeitamente dando certo. Sobre a questão do site dos Partygoers, é dito que os Partygoers têm um site, e eu gosto dessa ideia, porque antigamente o que rolava? Antigamente o Meg tinha um site, e eles armazenavam os níveis lá, então os Partygoers invadiam o site do Meg e adicionavam informações sobre o nível fan para atrair pessoas pra lá. Agora o que acontece é o contrário, os Partygoers têm um site próprio, eles são inteligentes para criar um próprio site, e o Meg tá se infiltrando nesse site, invadindo esse site para obter informações sobre o SS Fan. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Só que o Meg tinha um informante anônimo que enviava informações dos Partygoers para eles. Eles não sabiam quem era, mas estava ajudando o Meg a descobrir mais sobre o SS Fan, então eles mantiveram conexão com essa pessoa. E essa pessoa posteriormente se revela um cara chamado Deacon Duncan, que posteriormente também se revela como o Partygoer Zero. Como é dito, os Partygoers são muito inteligentes, inclusive se acham superiores aos humanos, e eu também não duvido disso. Mas na história antiga do nível Fan, não era muito bem explorada essa questão deles serem muito inteligentes. Na verdade, a gente tinha até a impressão de que eles eram meio burrinhos, pelo modo como eles agiam, pelo modo como falavam. Aqui a presença do Duncan na wiki é para mostrar que eles realmente são muito inteligentes. Esse Duncan passou informações propositais pro Meg, porque ele acha que não tem como os humanos vencerem os Partygoers. Ele tá brincando com o Meg. Foi ele mesmo que enviava as informações sobre o Eco Liminar, que ele descobriu dentro do nível Fan, um fenômeno que auto-replica partes do próprio nível. Ele fala que o fenômeno 7 existe no nível
nível fã, ele envia informações pro Meg. Esse Duncan é dito como Partygoer Zero, e ele se auto-intitula um gênio. E ele ainda provoca o Meg, falando que sempre que o Meg mata um Partygoer, eles já produziram mais 100 Partygoers. Ok, entendemos a personalidade e a mentalidade desse Duncan, mas por que Partygoer Zero? Ele é literalmente o primeiro Partygoer? Cara, parece que sim. Pode ser que ele era um dos tripulantes do Cruzeiro Aventura, que ao não clipar pros Backrooms, se tornou o primeiro Partygoer a se transformar, e passou a liderar os outros Partygoers. Talvez com essa teoria que eu tenho sobre a mente compartilhada dos Partygoers, por causa da questão da irmã mais nova, da garota que sobreviveu do nível, pode ser que isso tenha ajudado a eles formarem uma sociedade bem organizada dentro do nível fã. Ele acabou se tornando o líder. E agora a gente tem essa questão dos Partygoers terem líderes. Uma sociedade mais organizada. Na história antiga eles não tinham isso. Talvez se esse Duncan morrer, outra pessoa assumiria como líder dos Partygoers. Considerando que eles são até mais inteligentes que a gente, faz sentido eles terem um sistema social. Não sabemos se Duncan é o nome original dessa pessoa, ou se ele criou um pseudônimo para falar com o Meg. Talvez os Partygoers também tenham nomes entre si, e esse seja o nome desse Partygoer. Eles são uma sociedade, faz sentido que eles tenham nomes, mas não sabemos. E bom, enfim, a última coisa, finalmente chegamos na última coisa, que aparece nessa wiki, a última coisa a analisarmos é um texto minúsculo que aparece bem no finalzinho da wiki. O texto diz: a guerra divertida está vindo. E isso nessa altura, depois de tudo que interpretamos, tem duas interpretações. Talvez uma reescrita da Guerra Divertida venha. Essa Guerra Divertida aconteceu no nível 52, mas ele foi deletado junto com o nível fã antigo. Logo podemos supor que no futuro, assim como o nível fã voltou, a Guerra Divertida volte reescrita também com novas ideias. Isso é uma das interpretações que a gente pode levar com essa frase. Ou, outra interpretação, é que como o próprio Meg disse, ele está preocupado com o fato dos Partygoers serem muito inteligentes e com o fato de que eles podem acabar dominando os Backrooms e matando todos os humanos. Pode ser que isso resulte em uma guerra entre os Partygoers e os humanos, e isso seja a nova Guerra Divertida. Pode ser que isso que o texto queira dizer, já que o próprio Meg disse anteriormente sobre algo do tipo. E cara, isso é curioso porque foi literalmente a ideia que eu fiz no meu nível fã autoral. Caso você não saiba, como eu comento no vídeo do nível 913 e depois no vídeo do nível 52 terceiro, o nível fã antigo foi apagado da história de Backrooms, pelos motivos que eu comentei nesses dois vídeos e por mais outros motivos. São muitos motivos para essa história ter rolado o que aconteceu. Tem uma questão com o criador do nível fã também, que deu treta, enfim, muita coisa. Quando o nível fã foi deletado, o nível 52 também foi. E era no nível 52 que acontecia essa Guerra Divertida, que também tem vídeo no canal explicando o que foi a Guerra Divertida na história antiga. E como os dois foram deletados, eu resolvi fazer o meu nível fã autoral no meu canal. Eu fiz um nível fã e um nível fã mais, aproveitando que o nível fã mais era uma criação da comunidade que estava muito famosa também. O nível fã mais nunca existiu nas histórias originais de Backrooms. Ele era uma criação totalmente da comunidade. Então eu peguei o nível fã que tinha sido deletado e o nível fã mais, que era uma criação da comunidade, e fiz dois níveis autorais meus. O pessoal do canal gostou bastante e eu tomei a liberdade de criar a minha própria história. Agora que o nível fã voltou, aquelas histórias ficam só como uma criação pessoal minha, mas recomendo ver também, o pessoal do canal gostou. E nesse vídeo eu fiz uma adaptação da Guerra Divertida, e essa adaptação da Guerra Divertida que eu fiz seria uma guerra entre os humanos e os Partygoers nos Backrooms, que poderia extinguir a humanidade. E é doido, porque aparentemente é o rumo que essa wiki aqui nova do nível fã tá seguindo. Parece que eles estão seguindo por esse mesmo caminho. E é doido porque se foi isso, de certa forma, eu dei um predict do que iria acontecer. Doideira, enfim. E bom, agora com tudo isso analisado, o que eu achei da wiki? Cara, impecável. Essa wiki é muito forte. Os Partygoers aqui são tratados de forma muito brutal. As descrições da wiki são meio pesadas até. E eu acho que isso foi proposital. Sabe por quê? Justamente o problema do nível fã, que eu expliquei no vídeo do nível 913 e 52, foi a questão de que o nível fã atraiu muita criança pra história, por ter uma temática muito infantil. E isso resultou em vários problemas na comunidade. E eu acho que quiseram ter cuidado com esse novo nível fã pra não fazer o mesmo. O nível fã antigo era até leve. A descrição dos Partygoers era grotesca, de fazer bolo de humano, mas ainda assim, o modo como era dito não impactava, não assustava, não afastava crianças, digamos assim. Essa wiki aqui é grotesca, as descrições são pesadas mesmo, o que pode ajudar a não atrair criancinhas muito novas pra história, porque elas vão olhar isso daqui e vão ficar assustadas com esse terror grotesco, sabe? Uma coisa é um terror mais infantilizado, tipo Five Nights. Os jogos são só jumpscare, pulinho na cara, pá, e os bichos meio infantis. Isso não assusta de fato
mata as crianças, não deixa elas, nossa, que horror. Atrai crianças pra história. Agora, uma coisa assim, com descrições de gore realmente grotesco, em geral não atrai crianças. Um exemplo que eu já dei aqui, Silent Hill não atrai crianças. Não atrai crianças porque é grotesco, sabe? É uma parada esquisita. O que atrai crianças são histórias realmente de terror, mas meio infantilizadas, como é o caso do Five Nights, Pop Playtime. E essa wiki aqui tomou muito cuidado para não ser tão de boa e ficar grotesco o suficiente para mostrar que é uma história adulta, não é um terror infantil. Além disso, essa wiki é enorme. Eu duvido que uma criança se disponha a ler essa wiki, sabe? Esse vídeo vai ficar enorme também. E também, além disso tudo, essa wiki é complexa. As aparições da Annie, as aparições do Duncan, a explicação do experimento Filadélfia, tudo foi colocado em trechos separados da wiki, pra gente ir lendo pedaço por pedaço. E a gente teve que juntar tudo no final. Absorver. É muito difícil de uma criança ter essa absorção, entender a história. Eu acho que esses 3 impeditivos tornam esse nível fã muito mais adulto do que o nível fã antigo da história. Se esse nível fã aqui fosse lançado na época, no lugar do que foi o nível fã antigo, eu duvido que a história de Backrooms teria se tornado o que se tornou. Que tivesse os problemas na comunidade que temos hoje em dia por causa do tanto de criança muito nova que tem na comunidade, sabe? Então eu acho que a reescrita desse nível fã foi a melhor possível. Eles realmente fizeram uma história de terror adulto mesmo. A ideia de juntar o nível fã com o experimento Filadélfia, que foi uma parada, que é uma teoria da conspiração real, que parece que tem a ver com o NoClip, né? Porque na história original mesmo tem essa parada das pessoas ficarem presas dentro das paredes. Foi uma sacada genial. Essa parada de ser um cruzeiro, de ser coisa de festa, isso ter gerado os partygoers, isso ter gerado um nível de festas, também faz todo sentido. Ficou diferente. Eles conseguiram fazer um novo nível fã totalmente original, diferente do que era, e ficou muito melhor do que era. E pô, eles deixaram claro o que acontece com crianças que caem nesse nível. Elas viram partygoers de forma monstruosa. É horrível. A descrição da wiki, eu dei até uma minimizada no vídeo, sabe? Mas a descrição na wiki de como a garota se transformou em um partygoer era horrível, sabe? Falando que os dedos dela caíam. Nossa, é uma parada estranha, assim, sabe? Essa wiki conseguiu de um modo até grotesco deixar claro que o nível fã não é história de criança. As crianças que caem dentro desse nível vão sofrer. Como os Backrooms é uma história de terror horrível, sabe? Além disso, essa wiki em um trecho fala uma frase da Annie, que é uma frase muito forte. Quantos de nós um dia nocliparemos para o nada? Muita gente que olha Backrooms hoje em dia fala que a história ficou fraca. Não, era uma história de terror pesada. Aí hoje em dia virou palhaçada. Tem o nível 48 que é um nível bonitinho, seguro e tal. Nossa, nada na história de Backrooms é mais de terror. Hoje em dia é um universo feliz de se viver. Não é assim. Tá muito longe de ser assim. E eu falo sobre isso desde o vídeo da falsa segurança do nível 11. Nos Backrooms, no clipe acidental acontece o tempo todo. E estimamos, por causa do vídeo do nível 148, que o noclip nos Backrooms aconteça pelo menos 2, 3 ou 4 vezes por ano dentro dos Backrooms. Um noclip acidental. Você pode estar em um nível seguro lindo e do nada você noclipar para um lugar horrível. Você não tem controle sobre isso. Nenhum lugar nos Backrooms é totalmente seguro. Cair no nível Teta é um destino pior do que a morte. Cair em um nível que você nunca vê na vida e ter uma morte brutal. Essa frase da Annie, sendo posta nessa wiki, é precisa. Parece que foi pensado. Essa frase é colocada aqui para deixar claro que os Backrooms não são bonitinhos. Que noclips aleatórios acontecem do nada e do nada você pode noclipar pro nada. Morrer sozinho. Noclipar pra um lugar horrível. Entende? Nunca se sabe pra onde você vai parar nesse lugar. Não é seguro. Não é uma história de terror bonita só porque tem alguns níveis legais. Esse lugar não é totalmente entendido por ninguém. O nível 11 não te deixa salvo. O nível 48 não te deixa salvo. É uma história de terror acima de tudo. E essa wiki é impecável. Parece que todas as linhas dessa wiki querem dizer algo importante sobre a história de Backrooms. Parece que essa wiki foi revisada com cautela. Foi feita justamente para quando pessoas novas entrassem na história, atraídas por esse novo nível fã, entendessem o que realmente é Backrooms. Essa wiki parece que foi pensada para novos leitores também. Ela é muito boa para quem tá começando a história. Enfim, não sei se é meu novo nível favorito, mas é muito bom. Eu ainda gosto muito do nível 15, do nível 0.1, mas pelo menos no top 3 ou top 5 tá muito forte. Acho que não teriam como ter reescrito o nível fã de maneira melhor. Eles acertaram em tudo praticamente. É isso. E comenta aí, novo nível fã. Se você assistiu o vídeo até aqui pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.